Boa tarde, meus amores. Vamos lá, preparados para a nossa aula de hoje? Vamos começar com português. Hoje é quarta-feira, dia 23/9/2020, né? Nós somos da Escola João Veríssimo. Eu sou a tia Mônica Elizabeth, da turma do 4º ano B. Hoje é 23 de setembro de 2020. Vamos fazer uma revisão no Construindo a Ortografia, que é o uso do porquês da página 226. E nossa atividade hoje vai ser no caderno. O uso do porquês costuma causar confusão para muita gente, até mesmo para quem costuma escrever com frequência. Como são usados em contextos diferentes, os porquês trazem diferentes sentidos para as frases. Essa palavra pode aparecer junta, separada, com acento, sem acento, e cada uma dessas formas assume uma função diferente da outra na escrita. Mas, por mais confuso que pareça, saiba que não é tão difícil aprender como fazer o uso dos porquês de forma correta. E, por isso, preparei esta explicação para deixar bem mais fácil para você entender. Vamos lá? O uso dos porquês. Aprenda de uma vez por todas. Vamos a uma explicação rápida do uso dos porquês. Porquê separado sem acento. É usado no início de interrogações, no meio de frases interrogativas indiretas ou em afirmativas, substituindo as palavras pelo qual e seus derivantes. Porquê separado e acentuado. É utilizado no final da frase e pode ser substituído por qual razão? Já o porquê junto, sem ser acentuado, nós usamos quando vamos explicar algo e por último o porquê junto acentuado. Pode ser substituído por o motivo, a razão. Viu como não é difícil? Agora, para você entender a fundo quando usar cada um dos porquês, vou explicar detalhadamente mais uma vez. Porquê separado sem acento. É usado no início das frases interrogativas, atuando como sinônimo. Por qual razão ou por qual motivo? Confira os exemplos. Por que ela não avisou que faltaria? Por qual motivo ela não avisou que faltaria? Por qual razão? Tá vendo? Então, ele está no começo, quando tem uma pergunta, ele é separado e sem acento. Por que você se atrasou? Ninguém soube dizer o motivo pelo qual ele foi demitido. No caso de frases interrogativas indiretas, ou seja, aquelas que não terminam com um ponto de interrogação, ele é usado com o mesmo sentido, porém no meio da oração, como: quero entender por que você não foi à festa. Ele também pode ser usado em expressões afirmativas com sinônimo de pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Ninguém soube dizer o motivo porque ele foi demitido. Ou pode ser, ninguém soube dizer por qual motivo ele foi demitido. Como você pôde perceber, o macete para acertar aqui é só ver se você consegue substituir o porquê por esses sinônimos que citei, por qual razão ou por qual motivo. No caso de uma pergunta, pelo qual e seus derivantes, nos demais casos, se assim é porque está correto. Porquê separado acentuado. É um dos mais fáceis de aprender, ele só aparece no final das frases. É só você pensar que se trata de uma junção do por e o pronome interrogativo que, expressando a ideia de por qual razão ou por qual motivo. Veja os exemplos abaixo. Você não fez a prova por quê?
Você não fez a prova por qual motivo? Ele chorou, mas ninguém sabe o porquê. Ninguém, além disso, você quase não comeu. Por quê? Porque juntos, sem ser acentuado, sem acento. Por sua vez, ele atua como sinônimo e pode ser substituído por pois ou por uma vez que. Trata-se de uma conjunção causal ou explicativa. Fica mais fácil entender com os exemplos. Eu não fui porque não estava me sentindo bem. Eu não fui, pois não estava me sentindo bem. É melhor lavar a louça logo, porque sua mãe vai ficar brava se não obedecê-la. É melhor lavar a louça logo, uma vez que sua mãe irá ficar brava se você não obedecê-la. Ela não entregou o dever, pois se esqueceu de levá-lo. O porquê junto acentuado. Chamamos de substantivado. Ele deve sempre estar acompanhado de um artigo, seja definido ou não. É importante saber que, porque acentuado junto, pode ser substituído por o motivo, a causa ou a razão. Observe. Ninguém sabe o porquê de tanta briga. Ninguém sabe o motivo de tanta briga. Mas dê pelo menos um porquê que justifique esse drama todo. Me dê pelo menos uma causa que justifique esse drama todo. Gostaria de entender os porquês de tanta confusão. Gostaria de entender as razões de tamanha confusão. Viu? Agora você já sabe as regrinhas e os macetes para fazer o correto uso dos porquês. Vamos realizar nossa atividade? Complete as frases usando porquês adequados. Porquê acentuado, junto, porquê acentuado separado e o porquê separado sem ser acentuado. Marque as alternativas em que o uso do porquês estão corretos. Marque as alternativas, quer dizer que tem mais de uma. Por que você está usando meus sapatos? Ela já está aprovada porque estuda desde o início do ano letivo. A professora quer saber por que você faltou ontem, Maria. Marca as alternativas em que o uso dos poderes estão corretos. Terceiro, escreva 4 frases usando os porquês. Justifique o uso dos porquês em cada um. Não justifique o uso de cada um dos porquês que você escreveu nas frases do quesito anterior. Pesquise em textos de gêneros diferentes, como contos, poemas, notícias, histórias em quadrinhos, etc. Diferentes situações em que são utilizados porquês. Então, mãos à obra. Leiam para entender, leiam para conhecer, leiam para entender e leiam para responder. Até daqui a pouco com a aula de geografia. Volto já.